Olá meus amigos, olá meus irmãos, que a paz do Altíssimo esteja com cada um de vocês. A mensagem que vocês assistirão agora aqui no canal do Orando em Espírito é uma mensagem que carrega nela uma denúncia muito séria contra o sistema religioso. Eu espero que você assista até ao final e, de preferência, não assista querendo julgar, não faça um pré-julgamento. Ouça primeiro a mensagem. Eu estou muito entristecido porque a cada dia que passa, a cada coisa que a gente vai descobrindo de engano nas escrituras, a gente vai ficando sem palavras para dizer o quão nós fomos enganados e o quanto o mundo está entregue a um abismo profundo. Quando eu falo abismo, é entendimento obscurecido. A religião, ela sempre se coloca como algo separado de tudo o resto que acontece no mundo, mas ela é a maior culpada de tudo que acontece de ruim no mundo. Eu fico sem palavras quando eu tenho que gravar uma mensagem dessa, porque é muito engano, muito engano, muito engano, muito engano. As pessoas, elas estão o tempo todo fermentadas e misturando o novo pacto com um pacto antigo, o tempo todo. Fato que o Messias disse para não fazer. Se nós não conseguirmos separar em que momento das Escrituras o pão é dado para os gentios, que somos nós estamos sendo fermentados, estamos comendo de comida totalmente adulterada. E isso mata a humanidade. O Messias disse: é impossível remendar pano novo em vestes velhas. É impossível. No caso hoje é o contrário, né? Seria pano velho em vestes novas. Porque a partir do madeiro nós adentramos no novo pacto. E tudo a partir dali se renovou. Tudo a partir dali entrou em um processo totalmente diferente do Pai agir, do que da velha aliança. Mas o sistema não deixa as pessoas entenderem isso. Como eu frequentei 20 anos o sistema religioso e eu propagava enganos, e eles não deixam a gente entender isso. Enquanto ficarmos dentro desses lugares, nunca entenderemos que o agir do nosso Altíssimo, a partir do madeiro, ele muda. Só que o sistema não deixa as pessoas perceberem isso. Eles não colocam de forma clara para as pessoas que nós não somos israelitas. Podemos ser israelitas espiritualmente falando, porque Paulo fala em Romanos 2 que o verdadeiro judeu, aquele que é circuncidado pelo Altíssimo, ele é aquele que é circuncidado após o madeiro em espírito, né? No entendimento, no ouvido, no coração. Leia Romanos, no finalzinho de Romanos 2 você vai ler Paulo falando sobre isso, que existe agora um novo povo que o Pai chama, que é um povo nascido do Espírito. Mas o sistema não deixa claro o que é necessário fazer para fazer parte desse povo. A maioria das pessoas estão comendo bolotas de porco e engolindo, através das mensagens que são pregadas dentro dos templos religiosos, engolindo mensagens que não foram ditas para nós, os gentios. Porque existe um grande fermento nas Escrituras, que é a separação do Novo e do Velho Testamento. O primeiro pacto e o segundo pacto. O primeiro pacto, ele é um pacto onde as pessoas precisavam ver para crer. A lei era externa. O Pai chamou os seus lavradores, os seus servos, para cuidar do povo, até que se gerasse os filhos espirituais. E a partir do nascimento dos filhos espirituais, acabaria o primeiro pacto, todo aquele sistema acabaria. E nasceria então um mundo sendo dominado pelo Altíssimo, pelo seu Espírito. Mas infelizmente, aqueles lavradores que foram chamados, aqueles mordomos, eles agiram de forma tão maldosa a esconder isso do povo. E uma das maiores abominações, das maiores apostasias que alguém poderia fazer, é colocar dentro desse livro Bíblia, que as pessoas seguem como regra de fé, o Novo Testamento começando no nascimento do Messias. Isso é uma apostasia das maiores que existe. Porque colocando o Novo Testamento ali,
os líderes fazem com que as pessoas comam de tudo que o Messias disse. Só que ele mesmo diz que ele veio para o povo de Israel. O pão, que era ele, as suas palavras, só foi dada aos gentios após o madeiro, com meras exceções, como por exemplo eu coloquei aqui Mateus 15, que é a história da mulher cananeia. Se você ler a história da mulher cananeia, eu acredito que você já conheça. Ele disse para ela, eu vou ler aqui a parte que ele fala isso, ó. Verso 24, a história da mulher cananeia começa no 21. A mulher cananeia, ela era gentílica, ela era como se fosse nós. Imagine que a mulher cananeia ali, quando ela chega no Messias, ela é como se fosse nós chegando nele. Quando ele estava em corpo, ele deixa claro para a mulher cananeia que o pão, que eram as suas palavras, não eram para ser dadas aos gentios, não era o momento ainda. Leia o verso 24. Oh, meu pai, é tanto engano. Eu não fui enviado, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Verso 25. Então ela veio e o adorou. Aqui o adorou, nós precisamos entender que ela, como era gentílica, era algo normal. Essa questão de adoração aos homens, adoração a ídolos. Isso era a Babilônia. Por isso que o pai separou Israel através de Abraão. Para criar um povo que não fosse idólatra. Que fosse um povo que nascesse de novo para gerar de novo um mundo melhor, porque o mundo estava caído. E o pai separa Israel para começar esse nascimento, para gerar, mas não foi fácil. Ele teve que depender de pessoas para fazer isso na velha aliança, porque o ser humano não ouvia a voz dele. Ele separa ali um povo e começa a gerar dentro desse povo com muita luta, com muitas mortes, com muitos sofrimentos. Ele consegue então, através das leis, a cada geração que ia nascendo um povo mais puro do que o outro, até se gerar os nascidos do Espírito, que eles fizeram de tudo para matar, para que não chegasse a verdade do Altíssimo. E o mundo mergulhou novamente nas trevas. Dizem que estão hoje seguindo as mensagens do Messias. Eles estão dando para as pessoas carne podre, porque as palavras que o Messias disse para aquele povo foi somente para aquele povo, porque aquele povo precisava ver para crer. Aquele povo foi preparado para poder receber o Messias, que era em carne, porque ele era o verbo, ele é espírito, e ele se materializou para aquele povo, porque aquele povo foi preparado. Mas os homens maldosamente trazem tudo o que ele disse para aquele povo, para nós gentios, e com isso eles mantêm o povo dentro de aprisco, dentro de enganos. Quando é que o povo vai acordar? Verso 25, então ela diz, ela chega adorando ele, como eu disse, é uma prática do povo gentil, que até hoje é assim. E ela diz, socorre-me. E ele respondeu, não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Ele compara nós aos cachorrinhos. Já falei sobre isso, quem são os cachorrinhos. Aqui, ó, a prova clara do cachorrinho que lambia a ferida de Lázaro. Só que eu não quero falar sobre isso agora, eu só quero dizer para você que o pão só foi dado aos gentios após o madeiro. E se nós não renovarmos o nosso entendimento para compreender o que ele falava para aquele povo de forma espiritual, nós estaremos comendo pão embolorado, porque as mensagens dele para aquele povo não são as mesmas para nós gentios. Temos que renovar o entendimento, e olha que Paulo cansou de falar, renovai o vosso entendimento, porque o novo pacto ele é diferente do pacto antigo. No novo pacto nós não precisamos ver para crer, no pacto antigo o povo precisava ver para crer. E existe uma diferença muito grande, um abismo entre um pacto e outro, que nós temos que separar no nosso entendimento. Se continuarmos emendando roupa nova em vestes velhas em roupa nova, estaremos sempre com a roupa fendida, com a roupa tudo dilacerada, porque não suporta. É impossível colocar vinho novo em odre velho, ao mesmo tempo que é impossível você pegar o vinho velho lá da velha aliança
e querer trazer para nós com um vinho novo, com odre novo, não suporta, não aceita, uma coisa não tem liga com a outra. Se nós não separarmos a velha aliança da nova e compreendermos de fato o agir do Pai, o mundo continuará indo de mal a pior. Continuará indo de mal a pior. A gente vê o Messias indo para templo na velha aliança. Era uma prática normal da velha aliança, porque o Pai, ele se materializou de forma externa na velha aliança, e o povo tinha que ir a um local para poder buscá-lo. Velha aliança. Na nova aliança, em Atos 2, o Pai desce agora para habitar o ser humano passa a ser o seu santuário, a sua casa de oração. O ser humano, a partir do livro de Atos, da descida do Espírito Santo, que ali é o próprio Pai descendo. O Messias deixa claro isso em João 14, eu não vos deixarei órfão. As pessoas agora terão pai. Em Mateus 23 ele fala, vocês têm que abandonar agora os líderes, os mestres, vocês têm que abandonar os rabis agora, para poder receber o Espírito do Pai que vai guiar vocês. Nós somos a sua casa, o seu santuário na nova aliança, não precisando mais ter que ir buscá-lo em nenhum lugar. Mas o sistema que está aí, eles manipularam tudo, e eles fazem a gente ler a época que o Messias esteve na terra como que sendo para nós, gentios. Não, ele veio para aquele povo de forma visível, porque eles precisavam ver para crer. Por isso que eles tinham horário, tinham dias da semana que eles frequentavam lá os seus cultos, os seus rituais. Era normal, porque para eles isso era normal. Eles precisavam ver para crer. Lá tudo era visível. O Messias pega o pão para representar o seu corpo, o vinho para representar o seu corpo, sempre para eles, para nós não. Para nós temos que entender que o pão é a sua palavra e que o vinho é o seu espírito. Mas para eles, ele usava ali figuras de linguagem, ele usava parábolas, ele sempre falava de forma simples para eles entenderem. Ele comparava a porco as pessoas que não valorizavam a verdade. Ele comparava a pérola, aquilo que era verdade. Ele comparava a dracma, ele comparava a tesouro, a verdade do Pai. Porque era uma maneira de eles entenderem. Você compreende isso? Só que se você não separar na sua cabeça a maneira de ele agir da velha aliança e da nova, você vai continuar praticando rituais, praticando coisas que não é para nós. Porque se você ainda come um pãozinho da padaria achando que isso é fazer parte do seu corpo, você está dentro de uma apostasia enorme. Porque isso foi necessário para eles. Para nós temos que participar do seu corpo comendo da sua palavra, vivendo a cada dia dentro da sua palavra. Oh, meu Pai, é muito engano, gente, é muito engano. Eu separei aqui 5 parábolas que o sistema sempre traz para nós e que nunca foi para nós. Nunca foi para nós. A primeira delas é a parábola das 10 virgens. Eu já vi igrejas fazendo culto sobre a noite do noivo. Gente, a partir do madeiro, o noivo já não é mais noivo. Ele virou marido. E como que eu posso afirmar que ele virou marido? Porque em Atos, ele desce para habitar a sua noiva. E ali quando ele habita o seu santuário, que é a casa do Altíssimo, que é o entendimento humano, ali já significa ele se tornando um com o seu povo. É isso que significa essa expressão de marido, de mulher, de noivo, de noivo. O povo de Israel, eles não podiam chamar o Altíssimo de marido, porque eles não tinham uma relação íntima com ele. O Pai habitava fora deles. Era um sacerdote que uma vez por ano ia lá no templo para falar com o Pai e trazer a mensagem do Pai ao povo. Então era um relacionamento de noivo e noiva, não tinha prazer, não tinha prazer. É por isso que lá no casamento de Caná da Galileia, o Messias vem e ele pega as tábuas de água e ele transforma em vinho, porque ali ele estava deixando claro que quando as pessoas agora recebessem o Pai em si, o relacionamento delas com o Pai seria muito mais prazeroso do que antes, no pacto antigo,
quando apenas os sacerdotes é que tinham essa experiência, esse prazer de falar com o Pai. Na nova aliança, o Pai descendo a cada pessoa. O relacionamento seria de casamento, por isso que o primeiro milagre dele foi em um casamento, porque é isso que ele veio trazer. Ele veio ali como noivo, chamando a noiva para se casar. A parábola das 10 virgens, ela deixa isso claro. Quando ele fala das virgens ali, ele está falando do povo de Israel, porque só tem um povo no mundo que pôde gerar pessoas virgens, foi o povo de Israel. Porque o restante do mundo já estava entregue à Babilônia, às trevas. Todo mundo que nasce dentro da Babilônia já nasce prostituído pelo engano da Babilônia. Só teve um povo que teve a oportunidade de nascer pessoas virgens de lá. Foi o povo de Israel. E sabe por quê? Porque o Pai teve todo um trabalho de separar um povo na terra, com suas leis, com muita luta, com muito trabalho, teve muito sofrimento, muito morte, para não deixar a sua noiva ser manchada, para poder chegar no momento onde se geraria os filhos espirituais nascidos de uma virgem. E esses filhos espirituais que iriam lutar contra a Babilônia para derrubá-la com essa prostituta que engana a humanidade toda. Só que esses líderes lá de dentro, esses safados, eles se venderam para a prostituta. E este livro Bíblia, ele é a prova disso. Eles pegaram as escrituras da velha aliança e misturaram com as escrituras da nova. E fizeram a junção, aonde as pessoas não conseguem separar no seu entendimento o que é velha aliança e o que é nova aliança. Elas vivem na nova aliança, mas praticando rituais da velha aliança. Será que você entende isso? Quando é que o povo vai acordar, gente? O mundo está sofrendo. Tem muita gente inocente morrendo. Muita gente indo pro abismo, morrendo e se acabando. Sabe? Morrendo nas trevas, porque não dão ocasião para o Espírito falar. Ficam debaixo desses líderes, dessas prostitutas em cada esquina, comendo desses enganos. E não conseguem ler as Escrituras como ela é. Fazendo a separação do momento em que a lei externa se cumpre no corpo do Messias. Como é que o Novo Testamento pode começar no nascimento dele, se ele, quando estava vivo, ele afirma: eu estou cumprindo a lei? Como é que o Novo Testamento pode iniciar antes do velho ter acabado, gente? Quando é? Não foi no corpo dele que a velha aliança se finda? Paulo fala isso em Romanos 7. Que a lei se finda no corpo do Messias. Leia Romanos 7, logo no comecinho, não precisa ler o capítulo todo não. É uma prática que o sistema ensina para as pessoas, nunca ler o capítulo todo. Leia Romanos 7. A lei se finda no corpo do Messias, disse Paulo. Como é que pode haver um Novo Testamento antes? É muito engano, gente, é muito fermento. As 10 virgens ali, o Messias está falando do povo de Israel. O povo de Israel, eles foram preparados para serem virgens aos olhos do Pai e ele poder se casar com esse povo e gerar filhos espirituais. O povo de Israel foi o único povo que pôde ser gerado virgens no meio deles. Mas quando o Messias chega, ali é o próprio Pai descendo para habitar o seu santuário, que é o ser humano. Quando o Messias chega para findar a lei e o poder o Pai habitar o ser humano, ele encontra uma Israel prostituta. Ele encontra uma Israel sem azeite, com a lamparina apagada, adorando ídolos, maridos. A mulher samaritana é a prova clara. Ela estava adorando nos montes, nos templos, cheio de ídolos no seu entendimento. Ensinamentos contrários ao que o Altíssimo ensinava. E tudo culpa das serpentes. Serpentes essas que o Messias denuncia em Mateus 23. Tudo culpa dos lobos, dos ladrões e salteadores de ovelha que nunca morreram por ovelha nenhuma, mas que roubavam, matavam, destruíam as ovelhas, como ele deixa claro em João 10. Mas ele afirma em João 10, eu cheguei para acabar com a farra. Eu vou morrer pelas ovelhas e vou libertar elas desse aprisco. E todas que ouvirem a minha voz, que ainda estiver com a lamparina acesa, seguirão o bom pastor. Mas as que estiverem com a lamparina apagada continuarão no engano. A parábola das 10 virgens não é para nós, é para o povo de Israel. É para o povo de Israel.
Aquelas virgens que estavam com a lamparina apagada representam as pessoas que deram ouvido para a prostituta, que começaram a adorar ídolos, maridos, e que não abandonavam eles. Quando chega o noivo, que é o Messias, quando ele fala do noivo ali, ele era o noivo, ele era o noivo. Quando ele chega, elas não reconhecem a sua voz. A mulher samaritana reconheceu a voz dele no último minuto do segundo tempo, a lamparina quase apagada. Ela se lembra que ela estava esperando realmente o noivo, e ela abandona todos os maridos para abraçar o noivo e viver com ele e buscá-lo espiritualmente. E ela não sai seguindo ele, como o sistema ensina, que você tem que agora frequentar um templo para ser seguidora dele. Não, ela sai vivendo a vida dela e falando para todo mundo: encontrei aquele que era prometido. E é isso que cada pessoa liberta faz. Ela sai anunciando o verdadeiro marido, que é espírito, que só se achega a ele quem abandona pai e mãe para poder se casar com ele e ouvir a sua voz, se tornar uma pessoa justa, honesta. As pessoas hoje, elas matam, elas estrupam, elas fazem tudo que tem de ruim. Elas enganam umas às outras, porque depois elas vão nos templos buscar a Deus. Elas vão dentro desses antros de perdição em cada esquina, acreditando que estão buscando o Altíssimo, negando que no madeiro o Pai agora desce individualmente em cada pessoa. Ele não habita mais dentro de local nenhum. A própria Arca da Aliança, que foi o único local onde ele habitou na Velha Aliança, a própria Arca da Aliança, na Nova Aliança, essa Arca da Aliança se torna o ser humano, porque passamos a receber agora as leis do Pai dentro de nós. Ou Paulo mentiu em Hebreus 8, quando ele disse que no novo pacto as leis do Pai passam a habitar o ser humano, o nosso entendimento. Será que o maná dentro da arca não é hoje o pão vivo dentro de nós? A palavra do Messias? Será que o cajado lá de Arão hoje não é a autoridade que ele nos deu como sacerdotes? Por que continuamos tendo que buscar o Altíssimo fora de nós? Isso é fermento do sistema para manter o povo dentro do aprisco, para manter suas lideranças essas que eles perderam. Outra parábola que eu queria falar é justamente a parábola do administrador infiel, Lucas 16. Só lembrando a parábola das 10 virgens, Mateus 25, a partir do verso 1. Lucas 16, parábola do administrador infiel. Sabe quem é esse administrador infiel ali? Não é você, não sou eu. É aqueles homens que foram chamados para cuidar da vinha. Estevão fala em Atos 7 que eles receberam as leis das mãos dos anjos para cuidar do povo. Só que eles foram infiéis. Quando chega o Messias ali na parábola do administrador infiel, ali é um acerto de contas entre o Messias e eles. O Messias fala: vocês estão cobrando das pessoas mais do que o Pai deu ordem para vocês cobrar. Lembre, Mateus 23, ele diz para os líderes: vocês colocam fardos pesados sobre as pessoas que nem vocês carregam. Em Lucas 16, quando ele fala ali que um devia 40 para o pai, o outro devia 80, o Messias ali, ele dá um exemplo de um mordomo que, se ele agisse dessa forma, ele seria aceito. Ele vai lá e diminui os fardos. Só que no fim da parábola diz que eles zombaram dele, porque eram mercenários, eram os mesmos de João 10. Eles zombaram dele, não aceitaram que eles estavam sendo desonestos, e por isso o Pai ali desapossa eles. O Pai tira a mordomia da mão deles. É o que ele disse em Marcos 12, porque é a mesma coisa. São parábolas ditas para aqueles homens, é um acerto de conta que o Messias traz. Só que o Messias, ele fala por parábola, como ele disse em Mateus 23. Para que apenas os que tiverem o ouvido espiritual aberto e os olhos espirituais abertos é que entenderiam. Aqueles homens estavam tão cegos, provando que estavam com a lamparina totalmente apagada, que quando o Messias falava, se dirigindo a eles, mostrando que ali era um acerto de contas, eles não compreendiam que era com eles. Se faziam de trouxas, de idiotas. Mas ali era com eles que o Messias falava. Em Marcos 12, o Messias abriu tanto o jogo, que na própria parábola de Marcos 12, se você ler ela, lá fala que eles reconheceram que era com eles que ele estava falando. Tentaram matá-lo, já naquele momento. Para você entender agora, de forma nítida e clara, o porquê que o Messias falava por parábola. Porque se ele falasse de forma clara, se ele falasse as palavras que qualquer pessoa entenderia, aqueles homens matavam ele na primeira semana. Mas o Messias falava por parábolas para que eles não conseguissem compreender. E esta é a prova de que eles estavam sem azeite. Lamparina apagada. Eles haviam enterrado o talento que o Pai deu para eles. Parábola dos 10 talentos é a mesma coisa. Ali o próprio Messias fala que um homem
deu os seus talentos, 5 para um, 2 para outro, 1 para outro, e saiu de viagem. É a mesma coisa que ele fala na parábola de Marcos 12. O homem veio, cercou uma vinha, colocou um lagar e arrendou para os lavradores e saiu de viagem. É a mesma coisa. Os talentos lá, quando fala talento na parábola dos talentos, ali está se referindo a algo valioso. E no próprio início da parábola, lá fala que o pai dividiu os seus bens com aqueles homens. E ali, quando fala de bens, está falando de algo valioso. Não é assim, quando uma pessoa morre, ela deixa os seus bens para outra pessoa. Ali, quando fala de bem, não está falando de riqueza, de propriedade. Qual é a riqueza do Altíssimo? É a sua palavra, essa é a maior riqueza dele. E foi isso que ele deu. Quando fala de talento ali, está falando da sua palavra, da sua lei que ele deu para aqueles homens. E ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, de acordo com cada entendimento, de acordo com o que cada um estava preparado para entender. E ele sai de viagem, mas quando ele volta, ele encontra algumas pessoas, que é o mesmo caso das noivas, com a lamparina acesa. Ele encontra uns que ele deu 5 talentos e ele encontra a pessoa com 10. Ou seja, ela investiu, ela correu atrás para conhecer mais do Altíssimo, e quando o Messias chega, ela reconhece ele. E essa é uma das pessoas que entra para ceiar com ele nas bodas do Cordeiro, que se casam, porque ele veio como noivo para se casar. E todas essas pessoas que fizeram o talento, ou seja, a verdade do Pai dobrar dentro de si, todas essas pessoas tiveram a oportunidade de serem seladas pelo Espírito Santo, que é algo que só aconteceu após o madeiro, após a morte, após o fim da lei. E ali então ressuscita o Messias, né, em espírito, para agora habitar o ser humano, como ele fala em João 14, eu voltarei a vós. E ele volta de fato na nova aliança, habitando agora o seu santuário, que é o ser humano, mas só volta para aqueles que têm azeite, que a lamparina está acesa, que dobrou o talento, que correu atrás, que não aceitou o engano. Quando ele fala daquele rapaz que enterrou o talento, ou seja, ali o enterrar o talento é pegar a verdade do Altíssimo que foi dado para ela e ela não valorizar. Ela não valorizar, não correr atrás. Ela deixou os fermentos corroer, comer tudo a verdade do Pai. Quando chega o Messias ali, o fato de ter enterrado o talento era não reconhecer a sua voz. Estava tão enganado, estava tão enterrado no meio do engano, que quando vem o noivo, a pessoa não percebia. Ela não conseguia entender o que ele falava espiritualmente. E ele vai e fecha a porta, que é a parábola das bodas do Cordeiro. Ele veio trazer o pão, a verdade do Pai aos filhos, como ele fala nas bodas do Cordeiro, Lucas 14, do 1 ao 14, e também Mateus 22, do 1 ao 14. Ali ele fala que ele veio trazer o banquete, convidando a todos para ceiar, que eram as suas palavras. Se as pessoas aceitassem, o mundo seria um paraíso, o povo de Israel seria um exemplo para o mundo, mas não aceitaram. Então o pai pega e manda chamar agora os seus servos e fala, agora vocês vão entregar esse pão para os coxos, para os mancos, para os cegos. Quem são esses coxos, esses mancos, esses cegos? Somos nós, os gentios. A prostituta nos deixou cego, manco, coxo. É a sombra da história lá de Sansão e Dalila. Sansão estava cego porque é a sombra do povo que é enganado pela prostituta Dalila. Ali é tudo sombra. Aceitamos comer do engano dela e por isso já nascemos cegos, coxos, mancos, doentes. Só que o pai fala, já que os filhos não aceitaram o pão, então agora o pão será dado para essas pessoas, e aqueles que comerem passarão a ver novamente, terão suas vistas renovadas, sua surdez da voz do Pai será aberta. Ela que era antes uma pessoa paralítica, que não fazia bem ao próximo, que ficava atrás de rituais, quando come do pão, agora passa a ser uma pessoa ativa, passa a ser uma pessoa que pensa no próximo, que faz o bem um para o outro. Ela nasce do Espírito, ela não fica mais atrás de rituais. Todos aqueles que comem deste pão recuperam a sua perfeição, voltam para o Éden, estado de perfeição do homem. Espero que você tenha entendido essa mensagem. Eu falei a parábola das 10 virgens, eu falei a parábola dos talentos, eu falei a parábola da vinha de Marcos 12, eu falei a parábola do administrador infiel e eu falei a parábola das bodas do Cordeiro. E em todas elas você pode ver que o Messias estava falando diretamente ao povo de Israel. Diretamente ao povo de Israel. A parábola da vinha é uma das mais claras. E lá o Messias deixa claro. O Pai mandou os servos
para receber o que era de direito dele, que era a obediência do povo. Quando fala de receber, não pense fisicamente. Se você pensar fisicamente, é sinal de que você não nasceu do Espírito. Só que lá o Messias fala, uns vocês mataram, outros vocês saquearam, que é o caso dos profetas que vieram para alertar o povo sobre o engano que aqueles lavradores estavam passando para eles. Eles estavam sendo estrupados pelo engano da Babilônia e muitas virgens estavam aceitando. Por isso que na velha aliança, as virgens, quando eram estrupadas, se não gritassem, eram apedrejadas. Ali era uma sombra perfeita, nós temos que entender. Ali era o povo de Israel, depois de receber a palavra pura do Pai, sem fermento. Quando aceitavam comer dos enganos da Babilônia, esse era o estrupo. E aí então eles podiam ser apedrejados e mortos junto com o estrupador. Para quê? Para não contaminar o restante da noiva. Porque se contaminasse, estava tudo perdido. Não se nasceria o justo. Porque o Messias, para nascer justo, ele teve que nascer de uma virgem. E essa virgem representa o povo que foi ensinado a verdade a eles de forma pura, que não perdeu a sua virgindade até que vem o Messias nasce. E através dele, da pureza que ele tinha no entendimento, ele pôde passar essa pureza. E quem comer disso que ele falava, nasceria de novo. E seria então agora enxertado na videira e nasceria do Espírito para ser mais uma pessoa a lutar contra as serpentes, sabe? Para acabar com todo o engano da prostituta. Acorde enquanto é tempo. O sistema manipula as escrituras para nós não entendermos que eles mataram o justo, como o Messias fala em Marcos 12, vocês me matarão para viver da minha herança. Nós temos hoje aí o sistema vivendo da herança do Messias. Nós temos um ídolo aí hoje que é adorado pelas pessoas, é reverenciado, é objeto de adoração que está sentado no santuário do Altíssimo, que é o nosso entendimento. E ele se assenta se passando como sendo o próprio Criador do Universo. Só que na verdade, na velha aliança, quando o Messias ali está ali em corpo, falando com aquele povo, quem estava ali era o próprio Pai, por isso que se chama Emanuel, é o Pai, o Altíssimo conosco. O Messias ali em Israel, ele era o Criador do Universo na terra, por isso que se chamava Emanuel. E ele estava ali prestando conta com os lavradores, como ele chama eles de administradores infiéis. Ele estava prestando conta com eles. Na parábola dos talentos, quando ele fala sobre o servo inútil, que não foi fiel nem no pouco, o muito ele nunca receberia. Ali ele está falando com aqueles homens que negaram a verdade do Pai, trocaram a verdade do Pai por pratos de lentilhas. Que é isso que a Babilônia é perto da verdade do Pai. Pratos de lentilhas. E ali o Messias está habitando aquele corpo, porque Messias significa ungido, é o Espírito do Pai habitando aquele corpo e falando poucas e boas para aqueles homens, prestando conta, tirando a mordomia da mão deles. Por isso que lá em Marcos 12 o Messias fala, a vinha será dada a outros, ali é o próprio Pai falando na boca dele e abrindo o jogo. Vocês perderão a mordomia de vocês. Só que esses homens não aceitaram. Aí criaram este livro Bíblia, todo fermentado. Novo Testamento começando no nascimento do Messias. Que desgraça é essa? Sendo que o Messias ele só disse está consumado no madeiro. Como que pode as pessoas comerem desse fermento? Sabe por que eles fizeram isso? Para que você coma do pão que ele trouxe para o povo de Israel. Para nós gentios, o pão é vivo. O pão é vivo. E era isso que ele estava oferecendo para aquele povo. Só que para eles, ele falava como que a crianças, porque eles não tinham entendimento renovado. Para nós, ele quer ter uma relação de adulto. Mas para isso precisamos abandonar o engano, para receber o seu Espírito e poder ser guiado por ele. Cuidado. Cuidado com o que você tem divulgado na internet. Tem muita gente achando que é liberto e divulgando heresias na internet. Pegando passagens onde o Messias falou para Israel, trazendo para nós. Isso é fermento, isso é dar pão embolorado para o povo. É necessário renovar o entendimento para compreender o que o Messias quis dizer. E o que é que sobra para nós. Que o Altíssimo fale ao seu coração. E que você possa compreender o que eu estou falando aqui. Porque
porque isso é muito forte. É uma das maiores denúncias de todos os vídeos que eu já fiz no canal, apesar de que gravei vídeos também fortíssimos sobre Nicodemos, Rico e o Lázaro, gravei vídeos fortíssimos, mas esse é um dos mais fortes. Lembre-se do que ele falou para a mulher cananeia, que a mulher cananeia é como se fosse cada um de nós gentios. O pão foi dado para os filhos e não pode ser dado aos cachorrinhos antes da hora. O pão só foi dado para nós, meus irmãos, após o madeiro. Após o madeiro. Antes do madeiro, este pão era para os filhos. Após o madeiro, este pão foi dado para nós. E se nós não renovarmos o entendimento para comer deste pão, estamos comendo carne podre. Carne podre. Que o Altíssimo fale ao seu coração. Se liberte de pai e mãe, como disse o Messias em Mateus 10:37. Se liberte de todos os enganos para receber o Altíssimo em si e ser um com Ele, não dependendo mais de que ninguém vos ensine nada, como disse Paulo em Hebreus 8. Esse é o novo pacto, esse é o segundo pacto. E é só assim que os mordomos são desapossados, quando recebemos o Altíssimo em nós e somos guiados por Ele e não mais por pai e mãe, porque crescemos. Quem come do pão, quem participa do banquete, quem entra para ceiar, está saciado, não tem mais fome. Mas quem fica do lado de fora, onde tem choro e ranger de dentes, ela sofre, ela não consegue encontrar a verdade, ela está sempre perdida, porque ficou do lado de fora, não aceitou entrar para comer do banquete. Que o Pai fale ao seu coração.